Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Terça-feira é dia de falarmos de declaração de fé. Lembrando que declaração de fé é um resumo das principais doutrinas que nós adotamos como igreja local. E nós estamos falando do 7º artigo que trata exatamente da igreja. Nesse 7º artigo nós já falamos, por exemplo, que a igreja é a congregação local de pessoas regeneradas e batizadas. E a grande maioria das vezes em que a Bíblia usa a palavra igreja, especialmente no Novo Testamento, é para se referir a esse corpo local, a essa igreja visível, essa união de pessoas que se reúnem em um local definido para ali cultuar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Também já falamos que as congregações elas são definidas por vontade própria dos seus membros, ou seja, cada um frequenta a igreja que a sua consciência e o seu coração direcionar e que eles vão meditar e seguir os ensinamentos da Bíblia. Falamos também que as igrejas neotestamentárias elas são autônomas, democráticas, praticam a disciplina, regem as suas questões espirituais pela Bíblia, a palavra de Deus, sobre a orientação do Espírito Santo. Ou seja, nós somos também uma igreja que vamos ser direcionados por aquilo que a Bíblia nos condiciona a seguir. E na semana passada falamos dos oficiais da igreja, enxergamos que a igreja tem 3 tipos de oficiais. Os nomes que são dados para esses oficiais não têm importância, mas nós temos o pastor, que seria um presbítero mais maduro que dirige toda a congregação, mas ele dirige com a ajuda dos seus presbíteros, que são auxiliares no pastoreio do rebanho da igreja, e também pelos diáconos, que têm como tarefa, além de ajudar os presbíteros no pastoreio das ovelhas, também ajuda na administração de toda a igreja. E hoje, o nosso último artigo aí da nossa declaração de fé sobre igreja, nós vamos falar também sobre a igreja invisível. Então dizemos o seguinte: há também no Novo Testamento um outro sentido da palavra igreja, em que ela aparece como reunião universal dos remidos de todos os tempos, estabelecida por Jesus Cristo e sobre ele edificada, constituindo-se corpo espiritual do Senhor, do qual ele mesmo é o cabeça. Sua unidade é de natureza espiritual e se expressa pelo amor fraternal, pela harmonia e cooperação voluntária na realização dos propósitos comuns do reino de Deus. Então nós admitimos sim que a igreja é um corpo local de irmãos regenerados e batizados. Nós também admitimos que, apesar de corpo local, ela também é um corpo universal, ou seja, a igreja existe em todo mundo. Ela é edificada por Jesus Cristo, ela é direcionada pelo Espírito Santo, e Jesus não só edifica, mas ele também dirige, ele é o cabeça de toda essa igreja. Eu quero citar aqui 2 textos. O primeiro está em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, que diz: também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, primeira coisa aqui é que Jesus não estava dizendo que Pedro edificaria a igreja, estava dizendo que sobre a revelação que Pedro teve, tu és o Cristo, Filho de Deus, ele edificaria a igreja. Ou seja, toda a igreja universal ela é baseada no fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, trazendo unidade, ou seja, qualquer cristão no mundo tem essa visão de que, ou tem essa revelação de que Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Além disso, Jesus fala que ele vai edificar a igreja, ou seja, toda a construção da igreja, toda a edificação da igreja,
toda doutrina, tudo que a igreja precisa para crescer bem, todo o alimento espiritual que a igreja precisa para crescer bem, vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o edificador da igreja. Eu quero ler aqui um outro texto para finalizar a nossa fala hoje. Está em Efésios capítulo 1, versículo 22, que diz assim, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Aqui mais uma referência ao cabeça. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então declaramos aqui que Jesus, ele é o cabeça da igreja, aquele que direciona a igreja em todos os sentidos. Portanto, cremos sim que a igreja é local, que a igreja local tem um funcionamento específico, mas também cremos na igreja universal, ou seja, fazemos parte de um todo muito maior. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha edificado a sua vida. Eu convido a você que leia, a nossa declaração de fé, estude, e se você tiver qualquer dúvida, não tenha medo, não tenha dúvidas em me acionar por aqui, que eu estarei à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, principalmente sobre esse assunto, que tem muita coisa na internet, tem muita gente falando muita coisa na internet. Então não fique com dúvida, venha conversar com a gente, porque eu tenho certeza que ao abrir as escrituras eu vou conseguir esclarecer muito das suas dúvidas, tá bom? Que Deus te abençoe e uma ótima terça-feira para todos nós.